Agora estou recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Stephanie Giardini. Ela é defensora pública, atua na Defensoria de Família e também no Júri de Três Lagoas. É a nossa entrevistada do dia. Vamos falar um pouquinho do trabalho dessa defensoria e também sobre a questão da violência obstétrica. Primeiro, doutora, eu quero agradecer pela tua presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos que estão nos vendo e nos assistindo, né? É um prazer para mim estar aqui falando um pouquinho sobre a Defensoria Pública, que é uma instituição que eu tanto admiro e tenho muito orgulho de pertencer. A senhora está em qual defensoria hoje? Atuando em qual defensoria? Na primeira vara civil, né, aqui de Três Lagoas, que é responsável pelo direito de família. Mas eu também me arrisco um pouquinho no Tribunal do Júri. Fiz 2 júris durante esses 3 meses que estou aqui. É recente que eu estou aqui, né? Mas eu tenho uma paixãozinha, um pezinho no Tribunal do Júri. Exato. A senhora, então, assumiu a defensoria nesse ano aqui em Mato Grosso do Sul? Isso. Eu tomei posse no dia 27 de fevereiro. Ou seja, sou recém-defensora. E no dia 1º de abril, estava aqui, comecei aqui em Três Lagoas. Eu tô amando a cidade, eu tenho muita sorte de ter vindo pra cá. Não sei quanto tempo eu vou ficar ainda, espero que bastante tempo aqui na cidade. Mas a gente tem um caminho aí pra percorrer na Defensoria. A senhora é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro. Que legal, seja muito bem-vinda a Três Lagoas. Muito obrigada, a cidade é maravilhosa, as pessoas são maravilhosas, eu tô realmente muito feliz. Que legal. Vamos falar um pouquinho do trabalho dessa defensoria. A senhora atua em que área na defensoria? As pessoas recorrem à defensoria, em qual motivo? Por qual motivo, doutora? Aqui em Três Lagoas a gente tem várias frentes, né? Somos 10 defensores comigo, eu sou a 10ª, até 3 meses atrás éramos 9, agora somos 10. Então tem várias frentes, tanto da civil quanto penal. A minha defensoria, no momento, é a de família. Ou seja, a gente atua muito em casos de pensão, em casos de divórcio. Todas as questões familiares mesmo, né? Que são trazidas no âmbito do direito. A gente atua aqui na vara de família. Até teve recentemente uma novela, né, das 9, que abordou o tema sobre pensão alimentícia. E aí os casos de procura da Defensoria Pública para tratar sobre pensão aumentaram. Então eu quis muito estar aqui porque a importância da visibilidade do tema para as pessoas conhecerem sobre os seus direitos. A gente, como defensora, a gente tem essa missão também de educar em direitos, de fazer com que as pessoas saibam e procurem seus próprios direitos. Então, a minha atuação nesse momento é muita questão das questões dos problemas familiares que as pessoas enfrentam no dia a dia. Quais geralmente os mais procurados lá na defensoria? Pensão. Na Defensoria de Família é pensão, bastante pensão. Divórcio, né? Separação de bens, pensão alimentícia, exoneração de pensão. Então, a gente atua principalmente nessas frentes, né? Na questão do âmbito do direito de família. Mas a Defensoria aqui de Três Lagoas tem várias frentes. Então, a gente tem a questão penal, o próprio Tribunal do Júri, violência doméstica. A gente está atuando em todos esses parâmetros, né? Nesse caso de pensão, geralmente os pais não pagam a pensão, as mães recorrem. Exatamente. E vocês atuam nesse sentido? A gente atua nesse sentido, buscando o direito dessas mães de terem essa pensão paga para os filhos, né? Então, geralmente acontece isso. A mãe fica responsável pela criação do filho. E aí, quando o casamento termina, essa pensão deixa de ser paga. E muitas vezes as mães, as mulheres, elas se oneram sozinhas, né? E a gente faz um trabalho de fazer com que esses pais também participem da criação dessa criança, não só emocionalmente, mas financeiramente. Já que a gente não pode cobrar o afeto, pelo menos a pensão a gente pode cobrar. Então, muitas vezes essas mães nos procuram. Mas a gente faz também o outro lado, às vezes diminuindo a pensão, quando a pensão está muito alta. Enfim, cada realidade é uma realidade. Tem aquela questão, por exemplo, o pai determina, eu ganho X, eu vou pagar X ali só. Sendo que às vezes a mãe alega, tem condição de pagar mais. Tem outros casos que às vezes o pai estava pagando mais, mas vai ver a realidade é outra, seria isso? Então a gente está em várias frentes, tanto que agora eu divido essa defensoria com outro defensor aqui que me ensina muito também. Então, quando ele tá de um lado, eu tô do outro. Quando eu tô de um lado, ele tá do outro. Então, a gente faz essa divisão, né? Quando um tá impedido, o outro fala pelo autor, o outro fala pelo réu. A gente atua nas duas frentes, tentando garantir
a aplicação da lei e o direito na sua forma mais justa, né? E geralmente as pessoas que procuram a defensoria têm um padrão, tem questão salarial. Quem que pode procurar a defensoria pública? Qualquer cidadão ou não? Não é qualquer cidadão, porque a defensoria pública ela esbarra numa questão salarial mesmo. Então, a defensoria ela atua naqueles casos em que as pessoas têm uma condição X salarial e não poderiam, então, pagar um advogado sem que com isso comprometesse o seu próprio dia a dia, o seu próprio sustento, né? Então, a defensoria ela faz esse trabalho de dar suporte, garantir o acesso à justiça para aquelas pessoas mais vulnerabilizadas, não só economicamente, né? Às vezes as pessoas se confundem, acham que a defensoria é só para as pessoas vulnerabilizadas, os hipossuficientes econômicos, mas a gente também atua em frente garantindo direitos humanos de vários vulneráveis. Mulheres em violência, que sofrem violência doméstica, crianças, idosos, pessoas que sofrem algum direito humano. A gente atua em várias frentes. Tem a questão coletiva também, Tem a questão coletiva. É um avanço, né, para o direito, a defensoria poder fazer frente nas ações coletivas que garantem um todo. Então, coletivamente, a gente trabalha muito na questão do acesso à moradia. Então, em vários lugares que tem questões de acesso à moradia, num grupo de famílias, a gente atua também para garantir esses direitos. Eu brinco que a defensoria é uma casa que está sempre de portas abertas. Então, o nosso papel institucional como defensor público é ensinar, né, para as pessoas que elas podem procurar a defensoria. E que se a gente não puder atender por algum motivo, isso vai ser muito bem explicado, vai ser muito bem fundamentado, mas em regra a gente faz um trabalho muito acessível, né? Muito bom. São muitas as pessoas que têm acesso. Eu sempre falo para as pessoas, a gente recebe muita reclamação aqui, questão de saúde, medicamentos, cirurgia, sempre fala, gente, vá à defensoria. A defensoria é um braço assim que ajuda muito, né? Muito. Tem uma defensora, inclusive, que trabalha do meu lado, a doutora Rita, que ela é excelente e ela atua especificamente nas questões de saúde. Exatamente. Então, se a pessoa precisa de uma vaga em algum hospital, precisa de algum remédio que é muito caro e ela não consegue pagar esse remédio, porque se ela pagar esse remédio, ela vai estar tirando do seu próprio sustento, a defensoria com certeza vai te ajudar a garantir esse direito, porque o acesso à saúde, né, é um direito constitucionalmente garantido. Então, a defensoria é realmente um lugar que você vai buscando solucionar os seus problemas dos mais básicos aos mais complexos da sua vida, né? Exatamente. E agora, falando em saúde, inclusive, vamos falar da violência obstétrica. O que é violência obstétrica, doutora? Então, a violência obstétrica, ela é uma questão que a gente está falando agora, a gente está trazendo agora esse tema, e é muito importante que as mulheres saibam desse tema, porque é uma forma dos mecanismos de saúde, a equipe hospitalar, a equipe médica, de interferir na vida, no corpo da mulher enquanto ela está gestante ou enquanto ela está no puerpério. Então, são várias coisas que são violência obstétrica que, às vezes, as mulheres sequer sabem que estão passando por uma violência obstétrica. Então, tanto a questão física quanto a questão emocional, durante o parto, durante a gestação e durante o puerpério, a gente precisa saber que as mulheres têm o direito de ter autonomia sobre as escolhas do seu próprio corpo nesse momento tão delicado, que é o momento da gestação, né? Então, por exemplo, se você está passando por uma gestação e você não tem a sua voz ouvida pela equipe de saúde, se você quer passar por um parto humanizado, por um parto natural, e a sua voz não é ouvida, eles te encaminham diretamente para uma cesárea sem te dar a opção de escolha. Durante a cesárea, durante o parto, ou durante o parto natural, você é violentada emocionalmente, são realizadas manobras na sua barriga que são desnecessárias, que não precisavam aquela manobra tão invasiva. Isso tudo é violência obstétrica, porque tira a mulher daquela autonomia dela de decidir sobre o corpo dela nesse momento do puerpério. E o neonato, né, aquele bebezinho que acabou de nascer ou está prestes a nascer, também sofre violência obstétrica quando ele é, por exemplo, retirado da mãe assim que nasce, a mãe não tem condições de estar com esse recém-nascido assim que ele nasce, também são formas de violência obstétrica. Eu lembro que também, acho que faz uns 2 anos, uma influenciadora famosa ficou muito conhecida e o tema veio em alta porque ela sofreu muita violência obstétrica no parto dela, né? Ela foi xingada, humilhada, violentada.
E a sorte que ela estava gravando, então ela teve provas sobre essa violação que ela passou. Ela foi muito humilhada e aí o caso veio à tona porque ela resolveu divulgar. E aí, quando casos famosos como esse vêm à tona, de pessoas, por exemplo, que são famosas, de pessoas que têm um alto poder aquisitivo, é importante também porque conscientiza, né, a população. Então, desse caso pra frente, muitas mulheres ficaram sabendo que sim, sofreram violência obstétrica durante o período puerperal delas. E em que caso as pessoas recorrem à defensoria nesse caso, doutora? Olha, ainda é difícil as pessoas recorrerem à defensoria nos casos de violência obstétrica, e é por isso que eu fiz questão de falar sobre o tema aqui, porque as pessoas precisam saber que elas podem procurar a defensoria, né? E esse mês de junho, dos dias 23 ao dia 29 de junho, foi a semana estadual da luta contra a violência obstétrica. Então, o estado de Mato Grosso do Sul, ele tem uma semana, dos dia 23 ao dia 29 de junho, que é a luta contra a violência obstétrica. Com base nessa semana, trazendo a importância dessa semana, eu decidi, né, pelo convite de vocês, inclusive, muito obrigada, a falar um pouquinho sobre esse tema, para que as mulheres elas tenham conhecimento. Então, toda vez que você tiver a sua voz apagada, né, que você não for ouvida sobre qualquer decisão no seu momento puerperal, possivelmente você pode estar sofrendo uma violência obstétrica. É óbvio que existem casos que o médico ele vai poder avaliar melhor. Aqui a gente não está inviabilizando nem diminuindo a conduta médica, né? Porque é o médico que detém a técnica para saber o melhor caminho a se seguir para te trazer mais conforto e segurança. Porém, você precisa ser ouvida. Você precisa ter a sua voz ouvida nesse momento. Você precisa ser ouvida e respeitada. Doutora, pode falar. Em alguns casos, doutora, por exemplo, tem casos aí, as mães, gestantes, acabam perdendo o filho durante o parto. Às vezes elas alegam, eu já passou da hora, eu fiquei lá aguardando. Isso entra também nessa questão ou não? Entra também. Violência obstétrica. E aí, nesse ponto, eu queria até trazer uma informação para vocês importante. Existe um caso aqui no Brasil de violação de violência obstétrica, que foi um caso paradigmático, que é o caso da Aline Pimentel. A Aline Pimentel, carioca também, uma mulher da Baixada Fluminense, de baixa renda, de 26 anos, negra. Ela procurou o sistema de saúde, relatando que estava com cólicas e já estava de 6 meses de gestação, né? Ela teve uma demora absurda em ser atendida e quando ela finalmente foi atendida, mesmo ela relatando que estava com muitas cólicas, o bebê já tinha, infelizmente, vindo a óbito. E aí, depois disso, ela ainda ficou muito tempo esperando para ser levada para outro hospital com maiores condições. Esperou mais 24 horas para ser atendida, porque o hospital dizia que não tinha leito, e ela também veio a óbito. Então, esse caso foi paradigmático porque o Brasil ele foi condenado pelo Comitê Internacional de Violência contra a Mulher, né? O Comitê CIDO é o nome que a gente fala. E o Brasil foi condenado por violar o direito de saúde de Aline Pimentel e do feto também. Então, esse caso é um caso emblemático de violência obstétrica que o Brasil foi condenado internacionalmente. É o caso da Aline Pimentel, por negligência durante esse momento tão importante da vida de uma mulher, né? Porque é muito comum a gente ouvir aqui justamente isso. Passou da hora, mãe, eles ficam aguardando para ter normal. A pessoa tá falando que não tem mais condições. Nesses casos, então, as pessoas podem recorrer à justiça. Mas isso já é uma lei? A violência obstétrica não é uma lei? É um projeto de lei, né? A gente ainda tem um projeto de lei para transformar a violência obstétrica uma questão legal. Ainda é um projeto de lei que foi instaurado em 2019. Porém, a gente consegue levar esse caso de violação para outras determinações legais, né? Violência pessoal, questão de saúde, né? Mesmo não sendo uma lei, tem como atuar, tem como ter punição. Tem como atuar. Você tem o direito de ser bem atendido nesse momento, você tem o direito de ser bem tratada e você tem o direito de ter a sua voz escutada num momento tão especial da vida de uma mulher, né? Que é o momento em que ela tá gerando uma nova vida. Nesses 3 meses que a senhora tá aqui, já teve casos de pessoas procurando a defensoria por essa questão? Olha, eu ainda não atendi. A doutora Rita, acho que também não, que é a defensora que tá atuando na vara de saúde, especificamente. Então, é por isso que é tão importante que as mulheres, elas sejam conscientizadas, né? Com que elas saibam que elas podem procurar a defensoria pública e que não é normal elas serem silenciadas
durante esse momento. E a gente recebe tanta reclamação, gente, olha aí, tá aí a Defensoria Pública para isso, justamente para atender essas mulheres que são vítimas de violência obstétrica. Doutora, a senhora falou de violência doméstica também. A gente sabe que, infelizmente, tem muitos casos, apesar de anos e anos, tendo Lei Maria da Penha, se falando tanto, infelizmente, os casos continuam. Em que casos as pessoas recorrem à Defensoria nesse caso de violência doméstica? Olha, infelizmente, a violência doméstica, ela é um ponto alto de procura das mulheres na Defensoria Pública. Violência física é o principal, né? Mas é importante que as mulheres saibam que não só a violência física é violência doméstica. A violência psicológica também é violência doméstica. A violência patrimonial também é violência doméstica. Ou seja, se você tem um relacionamento com um homem que não te permite trabalhar, que te diminui, que diminui sua autoestima, que controla o seu dinheiro, que faz com que você fique refém das decisões dele, isso também é violência doméstica. Então, muitas vezes as mulheres procuram a defensoria quando elas já estão no limite, né? Quando já se chegou no limite, quando já se passou por uma agressão física. Então, é o limite ali do aceitável, a agressão física, né? Muitas vezes elas nem procuram a defensoria mesmo passando por violências de agressão física, ou por medo, ou por dependência emocional, ou por dependência financeira. Mas qualquer tipo de violação, qualquer tipo de abuso psicológico, de abuso patrimonial também é violência doméstica, e você também pode procurar a Defensoria Pública. Não precisa esperar chegar no limite de uma agressão física para a Defensoria Pública ser procurada. A gente também faz essa frente de combate, e aí também de combate prévio, né? Educando as pessoas, educando em direito, demonstrando para as mulheres e para os homens de que a violência doméstica, ela ainda é muito, muito, muito recorrente, e é um caminho que a gente busca para não ser mais tão recorrente assim, né? Tem recadinho aqui também? Deixa eu ver. Bom dia, Ana. Minha esposa passou por um plano de saúde, enrolaram mais de 4 meses para liberar a laqueadura dela, e chegou no dia do parto e não liberaram o procedimento. Se considera como uma violência obstétrica? Pode-se dizer que sim, ela teve o filho, né? Mas queria fazer a laqueadura e não teve esse acesso. Pode-se dizer que sim, porque violou a autonomia dessa mulher de escolher sobre o próprio corpo. Então, nesse momento de puerpério também, né? Nesse momento em que os hormônios estão aflorados, porque você acabou de parir, te proibir de escolher sobre o próprio corpo, de escolher sobre a sua questão familiar, de quantos filhos você quer ter ou não, também faz parte de uma violência, né? E nesses casos, as pessoas podem procurar a Defensoria também. Defensoria Muito bacana. Doutora, às vezes as pessoas podem falar assim, mas se eu vou na Defensoria, será que é simples? Será que eu consigo? Será que é burocrático? Será que demora? O que a senhora diria para essas pessoas? Olha, eu sou defensora há pouco tempo, eu sou defensora só há 3 meses. Mas eu falo aqui com brilho nos olhos, eu me orgulho muito da instituição que eu faço parte. E a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, especificamente, é uma das melhores, se não a melhor, Defensoria Pública do país. A gente é uma equipe de defensores muito engajados, muito proativos. Então eu vejo ali, aqui em Três Lagoas, mas tem colegas no estado inteiro que estão muito preocupados com o direito da população, sabe? Então, a gente faz um esforço para atender o mais rápido possível e da melhor maneira possível. É óbvio que nós temos muita demanda. Então, assim como qualquer serviço público, né? A demanda é demais. Então, às vezes, a gente precisa ali apagar fogo. Que eu falo, assim, a gente está sempre apagando incêndios na demanda. Mas, em compensação, a vontade, a proatividade é muita de todos os defensores que eu conheço. Então, se você está passando por um direito que está sendo violado, ou se você acha que está passando por um direito que está sendo violado, com certeza as portas da Defensoria vão estar abertas para você, e a gente vai fazer uma análise do seu pleito, de como atender ele da melhor maneira possível, de como atender ele da forma mais rápida possível. Então, você vai ser, no mínimo, muito bem orientado. E eu tenho certeza, no estado inteiro, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, ela atua em todas as comarcas do estado. E isso é raridade, tá? No Brasil. Então, é realmente uma defensoria modelo. É uma defensoria que outros estados tomam como base, tomam como exemplo. Então, eu me orgulho muito de fazer parte dessa instituição. Isso é muito bacana, porque muitas vezes as pessoas não têm condições de contratar um advogado, a defensoria está para ir para fazer esse trabalho que o advogado faz, né, doutora? Eu falo para as pessoas que
nosso objetivo, nosso papel, né? Acho que um dos papéis fundamentais é garantir o acesso à justiça. É garantir o direito a ter direitos, né? Que as pessoas têm um direito a ter direitos. E isso independente da sua realidade econômica. Então é um trabalho muito bonito, porque tem-se a ideia de que só as pessoas que têm dinheiro, né, são pessoas que têm direito a ter direitos no Brasil. E a Defensoria vem aí para tentar equalizar isso, para tentar fazer com que você, independente de onde você veio, independente da sua realidade socioeconômica, independente do seu estudo ou não, que você tenha acesso a ter direitos. Então, a gente faz realmente um trabalho muito bonito. Às vezes as pessoas chegam na Defensoria e sequer sabem ler, sabe? Às vezes elas não conseguem assinar o próprio nome e a gente tá ali com todo o preparo para fazer um atendimento humanizado, com que as pessoas saiam dali se sentindo pelo menos ouvidas, sabe? Mesmo que o pleito não possa ser atendido propriamente dito, porque tem pleitos que não são juridicamente atendidos, que as pessoas se sintam ouvidas. Porque muitas vezes a porta da Defensoria Pública é a última porta que essa pessoa procurou. Às vezes ela já teve várias portas fechadas, né? Às vezes ela já teve seu direito de ser ouvida negado em vários aspectos. Mas a Defensoria não, ela vai te ouvir. Nem que seja para te explicar o motivo de não podermos atuar juridicamente. Mas ela vai te ouvir. E isso é muito bonito. Assim. Exatamente. Eu sempre aconselho as pessoas, vão à Defensoria. Quando as pessoas recorrem à imprensa, que é muito comum, eu falo, vai na Defensoria, que o pessoal sempre vai dar um jeitinho lá, vai dar uma resposta. A senhora atua no júri também. Vamos falar um pouquinho dessa atuação no júri, doutora? Assim, eu sou meio metida, né? No sentido de... Procurei o júri, apesar de estar atuando, de ter sido designada para várias famílias, que eu adoro, estou sendo muito feliz também na vara de família. Mas eu tenho uma paixão pelo Tribunal do Júri. Porque eu acho que é o momento em que a sociedade consegue representar a sua própria comunidade, né? No Tribunal do Júri, diferente de outros crimes, são crimes dolosos contra a vida, tentativa ou consumado, né? E aí o mais comum é o homicídio. E quem faz o julgamento são 7 jurados que são pessoas da própria sociedade. Então, eu acho que é um momento em que a sociedade, aquela comunidade, agora aqui em Três Lagoas, a comunidade local de Três Lagoas está sendo representada pelos 7 jurados. E ali é o momento em que a promotoria faz o seu trabalho muito bem feito, de tentar explicar a lei de acordo com a visão deles. E a Defensoria também faz seu trabalho muito bem feito, ou advogados de defesa, né? Mas aqui falando do meu trabalho pessoal, de explicar a lei de acordo com o nosso ponto de vista. Então, eu acho que tanto a promotoria quanto a Defensoria, elas tentam a aplicação da lei, né? A aplicação do que se considera justo em pontos de vista diferentes. São 2 lados de uma mesma moeda, né? E ali a gente tem aquele momento do convencimento através do debate, através da discussão saudável sempre, jurídica, mas para pessoas leigas, para pessoas que não são operadores do direito propriamente dito, e representando ali a sua comunidade. Então, eu não fui designada para o Tribunal do Júri, mas quando eu cheguei aqui eu soube que eu não ia fazer Tribunal do Júri, eu pedi para fazer. Então, eu tô ali me enxerindo, né, no trabalho alheio. Mas os meus colegas daqui abriram as portas para mim muito, assim, foram muito acolhedores comigo e me permitiram fazer júris. Eu já fiz 2, fiz 1 por mês desde que eu cheguei, né, praticamente. O primeiro eu consegui uma absolvição, o segundo não, e faz parte do jogo. Mas fui muito feliz nesses dois momentos do júri e pretendo pedir para fazer mais júris. Até, pelo menos uma vez por mês, vocês vão me ver lá no júri até eu acabar aqui a minha missão em Três Lagoas, que espero que continue, né? Que espero legal. continuar aqui. Doutora, eu quero agradecer pela tua presença, muito obrigada. Mais uma vez, desejar boa-vinda para a senhora, bom trabalho. É muito bom ver que a senhora está toda empolgada, né? Recebe bem as pessoas, quer realmente exercer a profissão. Isso é fundamental, que a senhora continue com esse entusiasmo, assim, ajudando quem precisa, viu? Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo momento de escuta. Muito obrigada a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão assistindo, a vocês todos.
da RCN, por me acolherem também. E eu vou deixar um recado aqui, mais uma vez, dizer que as nossas portas estão abertas para mulheres, para homens, para idosos, para pessoas trans, para todo mundo que se sentir necessitando de uma ajuda ou jurídica ou que precisa se sentir acolhido, que vocês se sintam muito bem acolhidos na Defensoria Pública. Meu gabinete e as portas da Defensoria vão estar sempre abertas para ouvir a população, né? Para a gente tentar equalizar aí o acesso à justiça, que as pessoas se sintam no direito de ter direitos. É nossa missão. Maravilha. E o espaço aqui no Grupo RCN também está de portas abertas para a Defensoria, tá bom, doutora? Muito obrigada. Tá aí, a gente conversou com a Defensora Pública, a doutora Stephanie Giardini, né? Falando um pouquinho sobre o trabalho da Defensoria Pública. Se você, né, precisa de ajuda em várias áreas, é só procurar a Defensoria Pública, conforme muito bem explicou a doutora Stephanie.